por que dinâmica suicida? Porque da experiência da dor, a experiência da perda, da frustração, da angústia, a ideação suicida. Nada mais faz sentido. Não tem mais por que estar vivendo. Agora, quer saber, eu poderia me jogar aqui desse 20º andar. Que hora será que eu vou fazer isso? Será que eu faço isso à noite, depois que todo mundo está dormindo e o condomínio já silenciou? Ou eu faço de manhã, depois que todo mundo já saiu de casa? Não, pensando bem, jogar pela janela, não. Eu acho que eu vou tomar um comprimento, claro. Porque aí eu deito, durmo e não acordo mais. Aí eu não vou mais ter que... Acaba tudo, né? Acaba isso que está muito pesado. Isso é a ideação suicida, onde você já começa a planejar, a pensar no como fazer, até acontecer o ato em si. Desse caminho da vivência da dor até a execução do ato, houve um caminho, houve uma construção, porque tudo na vida é uma construção. Então, hoje nós iremos conversar sobre esse caminho que é percorrido, porque é nele que nós temos poder de atuação, especialmente porque ninguém aqui nesta sala está isento de, em algum momento da vida, poder vivenciar esse momento. E no decorrer da fala, nós vamos esclarecendo essa afirmação, do quanto nós não estamos bloqueados, impedidos de realizá-los, por sermos humanos. Nós temos hoje acompanhado a espetacularização da tragédia. E é comum, a mídia, ela se alimenta disso, ela precisa. Observemos, por exemplo, recentemente o desabamento do prédio ali no centro, o incêndio, que realmente foi uma tragédia. Mas toda a mídia que nós acessávamos era uma enxurrada, né, de, assim, procurava-se sangue, né, não procuravam vidas, procurava-se sangue, a dor. Então, tudo isso leva ao efeito Werther. O que é o efeito Werther? É o resultado da espetacularização da tragédia. Ou seja, quando você coloca na mídia algo como suicídio, isso fomenta e parece que há um aumento do número de suicídios na sequência daquilo que aconteceu. Então, nós começamos a pensar, por que o efeito Werther? Werther é o nome do protagonista de uma obra do Goethe, do século XVIII. Ele era um jovem que escrevia cartas para os amigos falando, né, das suas dores, das suas angústias, do seu desejo de morte. E esse romance foi publicado. E após a publicação, houve uma onda de suicídios no século XVIII. Posteriormente, fez uma pesquisa e realmente comprovou. Então, a partir daí, ficou batizado o termo e nós utilizamos até hoje. Então, isso já é sabido, que o efeito Werther é uma realidade. E nós nos deparamos recentemente na mídia com alguns movimentos, como o movimento da Baleia Azul, que foi bastante comentado, né, sobre esse jogo, onde tinham desafios, né, durante 50 dias, e cada desafio, por si só, colocava a vida em risco, né? Até que o último desafio do jogo era encerrar a própria vida. Falou-se muito, mas na ocasião já teve algo positivo, que despertou a conversa nas escolas, com os professores, com os pais. Em paralelo, nós tivemos aqui a série da Netflix, que também acabou mobilizando muitos diálogos, né? E aí toda aquela discussão, puxa, mas isso é positivo, não é? Agora já está na segunda temporada. E aí o que fazer diante de toda essa cena, né? Porque na série, quem teve a oportunidade de acompanhar, deu um quanto é pesado mesmo. E como é pesado acompanhar essa realidade. Mas o que fazer? Assiste, é permitido, não é? Não vai. E aí o que fazer? Destaco um fator positivo de toda essa vivência. O quanto tudo isso abriu para a conversa.
o quanto tudo isso está permitindo, inclusive, que nós estejamos aqui hoje. Porque sim, falar é preciso. O processo de cura está na conversa. Falar é a melhor solução. Em setembro, nós realizamos o Setembro Amarelo, que é feito todo o trabalho de conscientização e de prevenção pelo suicídio, né, desde 2015. Por quê? A Organização Mundial da Saúde, ela colocou no relatório de 2017 que o número de suicídios supera a soma de mortes causada por homicídios, acidentes automobilísticos, guerras e conflitos civis no mundo. Ou seja, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Esse é um número escandaloso. Não dá para fazermos de conta que isso não é nada, né? E olhando essa grade da Organização Mundial da Saúde, o que nós observamos? Que na pirâmide, que na ponta da pirâmide, a cada uma pessoa que comete o ato suicida, 3 tiveram a tentativa, 5 estão planejando e 17 pessoas estão pensando em realizar a cada 100 habitantes. Isso é um número grande, né? Ou seja, quem sabe aqui entre nós temos alguém? Quem sabe na nossa família, quem sabe um amigo querido próximo. É em cima desses números que nós estamos conversando. Especialmente porque o nosso trabalho, enquanto clínica, enquanto profissionais aqui que trabalham com desenvolvimento humano, nos interessa esta faixa aqui. Porque é aqui que está o trabalho preventivo. É aqui que nós temos o poder de atuar e de agir. Muitos são os fatores que levam ao suicídio. Então, a pretensão desses 50 minutos que eu tenho aqui com vocês é fomentar reflexões e pensar em possibilidades preventivas para que, efetivamente, nós saímos daqui instrumentalizados para observar e, uma vez observado e detectado, o que é possível fazer. E é multifatorial. Eu não posso falar que o suicídio acontece por uma ou por outra razão. Mas tem algo que é em comum. O que os especialistas pontuam é que 90% dos casos de suicídio tem um transtorno psiquiátrico envolvido. Ou seja, tem uma esquizofrenia, tem um transtorno bipolar, tem um transtorno depressivo que está por trás, ele está associado. E aí a gente entra numa questão séria, que é o preconceito que acontece até hoje, né? Então, assim, se eu tenho um problema, uma arritmia, não tenho problema algum em buscar um cardiologista. Se eu quebro o meu pé, eu vou procurar um especialista para cuidar dessa fratura, sem o menor preconceito. Porém, se eu estou com depressão, eu nem falo para ninguém. E há uma tendência de procurar outros recursos, como, por exemplo, o álcool. Então, é tão frequente pessoas que todos os dias chegam em casa e tomam lá uma dose de whisky ou uma latinha de cerveja. Não, que há mal, né? Que mal há em tomar uma latinha, é só para relaxar. Nessa brincadeira, você vai entrando numa dependência. Aí eu tenho o transtorno depressivo, mais o alcoolismo, mais outras coisas. Então, vão somando. E toda esta soma pode levar ao suicídio. A dependência química hoje ela é muito mais comum e está começando cada vez mais cedo. Nós acompanhamos aí adolescentes do ensino médio, de colégios bons que têm a informação, já entrando no alcoolismo, nas festinhas de 15 anos, com bastante naturalidade. Então, nós estamos falando de uma degeneração neural que começa muito cedo. Considerando que o sistema neural ele amadurece aí até os 25 anos, nós estamos destruindo um sistema que ainda nem sequer amadureceu o suficiente. Existem outras doenças que também favorecem o suicídio, como as doenças infectocontagiosas,
perigosas, né? O HIV, o câncer, outras doenças que geram dor, doenças degenerativas que realmente levam a pessoa ao desespero, à perda total da esperança e da resistência à vida. Então, são fatores que todos eles juntos favorecem, então não posso falar que é uma causa ou outra. Augusto Cury, ele se apropriou aqui de uma expressão que eu achei bem interessante, que o suicídio, na verdade, o suicídio ele não quer se matar, ele quer matar a dor. A depressão mata e está na base do suicídio. E eu peguei essa fotinha dessa criança para lembrar das nossas fases, né? O que é a vida, senão a oportunidade de nós aprendermos a lidar com as frustrações. E para nos desenvolvermos, é inevitável a perda. Ela faz parte do nosso crescimento. Vislumbremos o nosso primeiro momento da existência. Estamos lá no aconchego de um útero quentinho, onde nós não precisamos fazer nada e a nutrição vem. Tudo no ambiente adequado, no clima adequado, confortavelmente. Porém, chega um dado momento que esse útero ele fica pequeno demais, porque nós crescemos. E aí é preciso sair dali, porque senão vai ser uma morte. Mas, por vezes, nós não queremos também. Mas está em risco o feto e está em risco a mãe. Então, é preciso aquilo que foi absolutamente confortável, adequado, gostoso, deixou de ser. Precisamos nascer. E na hora que nascemos, a gente se depara com esse mundão maravilhoso, né? Com todas essas possibilidades, que até então a gente não conhecia. Mas enfrentamos aí a nossa primeira frustração, já nascendo, não é? Aí temos lá uma mãezinha que nos nutre, maravilhosa, eu não preciso nem sequer falar, e ela já adivinha que eu estou com fome, ela chega, alimenta, dá colo, magicamente ela adivinha o que eu estou sentindo e ela resolve. E aí, de repente, não é que eu não posso mais ficar mamando, que eu tenho que mastigar. Ai, que saco, né? Tenho que colocar esse... E aí eu entro em contato com prazeres incríveis. Olhem quantos sabores a gente acessa. Mas para isso teve que abrir mão daquele leitinho tão gostoso. E por aí vai. Né? Aí a mãe, gente, nós temos esse vínculo simbiótico, eu e ela e eu não preciso nem falar e ela já sabe o que está acontecendo comigo. Gente, isso é tão perfeito e de repente eu percebo que tem alguém além dela que ela também ama. E aí eu tenho que abrir mão disso, encarar essa frustração também, que eu não tenho força para lutar com aquele outro cara que está ali com ela. Então, o jeito é abrir mão disso também e tentar eu crescer para eu também me desenvolver e quem sabe reconquistá-la ou conquistar outras pessoas. Então, assim é a vida. Nós crescemos, usufruímos e precisamos encarar a frustração de uma perda para o próximo passo do desenvolvimento. E isso é inevitável. Então, essa parte da primeira infância ela é natural, né? Vai chegar um momento que vai ser mais difícil mesmo. Outro momento difícil. A adolescência. Nossa, a adolescência, você perdeu o paraíso da infância, você tem uma enxurrada hormonal que mobiliza toda a parte emotiva, a parte cognitiva, e você não sabe lidar, porque você nunca precisou lidar com aquilo, e você tem que enfrentar. A adolescência, se a gente for colocar isso para o corpo, vamos imaginar assim, vamos imaginar que a infância é um barco. Pensa aquele barquinho gostoso e confortável, você está ali naquele barquinho. Nesse barquinho da infância, você não precisa se preocupar com grandes coisas. Você tem os seus desafios, claro, mas pagar conta, comprar comida, né, pagar o colégio, não, você precisa estudar, tirar suas notas, arrumar sua cama, etc. Mas ok, está tudo certo, eu estou aqui no meu barco e alguém está cuidando de mim. Até porque, por lei, a sociedade tem a obrigação de cuidar de você. Então, está tudo certo aqui na infância. Chegou a adolescência. A adolescência é um outro barco, não dá para ficar aqui lá. Então, na adolescência, eu estou num outro barco. E nesse barco aqui, eu tenho algumas responsabilidades a mais. E esse barco não é o barco da adolescência. Esse barco é o barco da vida adulta. E na vida adulta, você é livre. Aqui não.
Aqui eu poderia desejar um sorvete, saber que eu queria esse sorvete, mas eu não tinha poder para comprar o sorvete. Então eu precisava de um adulto para permitir, para financiar, etc. Até esse sorvete chegar até mim. Esse é o barco da infância. Aqui no barco do adulto, não. Aqui no barco do adulto, eu tenho vontade de comprar um sorvete. Geralmente eu tenho esse dinheiro, eu sei onde está, eu vou escolher o sabor. E que horas que eu volto. Né? Olha que coisa boa. Essa é a vida de adulto, é autonomia. Então aqui, ser adulto é assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas e principalmente as consequências dessas escolhas. Elas são suas, somente suas e de mais ninguém. E o adolescente? Onde está esse adolescente? O adolescente, falamos no barco. Olha, o barco está onde? Vamos pensar no oceano, porque a vida ela não é assim tão calminha, né? A vida tem momentos de grandes ondas. Então imagine esse grande oceano que é a vida, com ondas de momentos, de angústias, de alegrias, mas são sempre ondas que vêm e passam, depois vem a calmaria. Então, onde está o adolescente nisso tudo? Uma perna, exatamente, uma perna está aqui na infância, a outra perna está no barco do adulto, e o mar da vida aqui acontecendo com tudo que tem direito. E ele precisando tirar nota, precisando responder às expectativas do pai, às expectativas dos amigos e o mar ali. Qual é o nosso trabalho? Então vamos combinar que aqui a possibilidade de uma depressão, ela é forte, né? Porque já tem as ondas hormonais, mais a onda do social, e essa realidade que ela é muito concreta e é extremamente desafiadora. Qual é o nosso papel enquanto educadores, enquanto adultos, professores, seja o que for? Obrigada. O nosso papel é facilitar, ajudar, dar aquela mãozinha, para que esse adolescente pegue essa perninha que está na infância e traga aqui para a vida adulta. Não ao contrário. Não adianta alimentar a fantasia que tudo bem, continuar fazendo por ele. Tudo bem, eu arrumo sua cama hoje. Não, na vida não vai ter quem faça isso por você. Né? Você vai ter que precisar. Né? Ou então, ok, você quer dormir com a sua cama desarrumada, suja, fique. Mas olha, tem doenças, tem renites, tem etc, etc. Ok, aguentar isso também. Né? Então, é ajudar a trazer para a responsabilidade. Ou seja, você pode tudo sim. Depois do primeiro grande dom que é a vida, o segundo grande dom é o livre-arbítrio. É claro que você pode escolher o que você quiser, mas a consequência dessa escolha é inevitável. Então, isso é o ser adulto, então a nossa missão é ajudar esse adolescente a colocar os dois pés na vida adulta, mostrando o quanto é bom e o quanto é sério. Então, esta fase aqui da adolescência é natural acontecer um momento de depressão patológica mesmo. O que fazer? Acompanhar. Não dá para negligenciar, não dá para falar que é frescura também. Você é muito mimado, né? Você é muito mimado, sempre recebeu tudo. Pode ser até que seja, e realmente o é, na verdade. Mas mimado ou não, ele precisa ser ouvido, ele precisa expressar no mínimo a dor que está acontecendo com ele. Beleza, vida que segue. Estudamos, nos formamos, nos desenvolvemos, namoramos, casamos muitas vezes, temos filhos, estruturamos uma vida financeira, estruturamos uma vida afetiva, sexual. Não, fiquem tranquilos, que tá aqui. Então aqui nós chegamos nessa idade. Então aqui é uma idade muito gostosa, muito prazerosa, mas também de desafios, onde acontecem desempregos, onde acontecem divórcios, onde acontecem coisas que puxa a vida, né? Perdas, novamente perdas. Né? E a cada perda a gente tem a oportunidade de elaborar. É claro que tem um momento de dor, do luto, mas a gente vai fazendo o caminho também para transformar isso em ganho, já que a perda é inevitável e o crescimento, a herança dessa perda também ela é inevitável. Ela vem, se você souber aproveitar. E, ok, aqui por vezes também então é comum acontecer uma depressão, por quê?
ficou desempregado, perdeu o casamento, perdeu um filho, tantos motivos não faltam, né? E a vida que segue, agora no movimento de queda. Como assim? Sim, aqui a gente começa a perder massa muscular, a gente começa a perder hormônios também, se perde oportunidade de trabalho, nós começamos a perder, perde-se pessoas, né? Você começa a perder amigos, perde os pais, por vezes perde os filhos. Então, essa é uma fase também bastante comum, que a gente percebe ali dos 50 aos 60 anos e depois dos 60 a 70. E depende como você conseguir elaborar essas perdas, você consegue transformá-las em ganhos, ou não, ou aquilo vai se tornando também um grande peso. Então, novamente, nós temos aqui um grande motivo, onde nós temos razões para e um processo químico favorável. Né? E chegamos aqui ao grande final, onde nós abrimos mão dessa existência. Né? Abrimos mão por quê? Porque o nosso psiquismo ele continua crescendo, vamos falar em psiquismo aqui, porque está dentro da minha área, mas o nosso psiquismo ele continua se desenvolvendo, tanto que é muito interessante, né? A gente fala de idoso que fala, nossa, mas eu tenho tanta vontade de fazer isso, fazer aquilo, mas o corpo não acompanha, né? É muito frustrante. E chega uma hora o psiquismo ele está tão amplo que ele não comporta mais nesse corpo, então ele precisa voar para uma outra dimensão. O que eu quero que vocês fiquem atentos é para esses momentos naturais onde essa patologia se faz mais presente, para ficarmos atentos e, obviamente, tratarmos. Porque se eu falo de patologia, eu falo de tratamento. A depressão não é uma tristeza? O oposto da depressão não é a felicidade. O oposto da depressão é a vitalidade. É comum a gente falar, né? Um dos grandes sintomas da depressão é a tristeza. Ora, a tristeza, ela é uma emoção. Todas as emoções são efêmeras. Então, a alegria, ela é tão passageira quanto a tristeza. O convite que nós fazemos é você aprender a instrumentalizar a emoção a seu favor. Ou seja, a depressão ela está apenas mostrando que você está enxergando uma realidade. Cada emoção ela tem uma função pedagógica na nossa vida. Peguemos a alegria, por exemplo. A alegria, ela mostra que você está no caminho certo. Se você está na dúvida entre seguir um caminho ou seguir outro, fazer uma profissão ou fazer outra, enfim, vou para a direita ou vou para a esquerda, coloque-se nos dois lugares. O que é isso? O que mais pode ser? Eu não segurei com força suficiente. A caneta caiu, eu não segurei com força suficiente. Mais uma possibilidade? Você jogou a caneta? Eu joguei a caneta. E por aí vai. Na verdade, isso é uma caneta no chão, né? Todas as interpretações desse fato sou eu que dei. E cada um dá segundo o seu ponto de vista, a sua perspectiva. Então, o fato só é, a realidade só é. Nem isso, nem aquilo. A realidade é. A interpretação da realidade sou eu que dou. E a tristeza é a emoção que escancara a realidade para você. A tristeza está falando que você está enxergando a realidade. E a realidade é aquela. Puxa, estou numa rua pedregosa, estou pisando em espinho. Ok. Aí, qual é o desafio? Então, diante dessa tristeza, dessa emoção, o que eu quero ou o que eu posso fazer? É isso. É instrumentalizar essa emoção. Peguemos outra emoção, por exemplo, a emoção do medo. O medo dos mais primitivos, né? Ele nos protegia. Imagina nós saindo da caverna e dando de cara com um leão, né? Carnívoro, voraz. A nossa vida física estava em jogo. Hoje nós não saímos de casa e não encontramos leões, mas nós temos outras feras para nós encontrarmos. Porém, o medo continua com a mesma função pedagógica, ou seja, abra os olhos, perigos são reais, estão aí,
Então fique atento porque sim, né? A tua vida física, a tua integridade moral, psíquica, ela pode estar em jogo. Abra os olhos, fique atento, proteja-se, cuide de você. É isso que o medo está nos falando. Em excesso ele nos impede, nos imobiliza e não deixa a gente sair de casa, por exemplo. Falamos disso. Raiva é outra emoção. A raiva é maravilhosa, adoro a raiva. A raiva nos impulsiona para a ação, né? Uma pessoa raivosa, ela não consegue ficar parada, ela nos obriga a agir. Então a raiva não é nem boa nem ruim, ela é uma energia de atitude, de ação. Então, diante da raiva, o que eu não fiz? Ou o que eu devo fazer? Ou o que eu posso fazer com essa energia? Porque é uma baita energia, não é? Nossa, a gente com raiva. Eu me recordo que quando eu estava aprendendo a dirigir aqui em São Paulo, morria de medo também. E teve uma ocasião que eu estava conversando com meu ex-marido e uma amiga, e aí eles tiraram um sarrinho, né? Eu estava com medo, estar com o carro na garagem e não dirigir. Nossa, aquilo mobilizou. No dia seguinte eu falei assim, não, eu vou dirigir. Eu nunca mais tive problema com direção. Então assim, a raiva, ela traz essa força que você pode colocar em atitude e transformar. Isso é importante. Instrumentalizar novamente. Então você pegou a raiva, essa emoção e colocou a seu serviço. E por fim, nós temos a culpa. A culpa, ela é uma prisão sem grade. E é uma emoção falsa. Porque se a gente for olhar bem de verdade a culpa, que nos atormenta tanto, ela é uma raivinha amassada, uma tristeza camuflada, um medinho. Ela não é uma emoção verdadeira. Então a culpa eu nem considero muito, porque ela não nos ajuda a nos desenvolvermos. Agora, todas as outras emoções, elas são didaticamente perfeitas para nós crescermos. Então, retomando, nós temos a emoção da alegria, da tristeza, da raiva, do medo e da culpa. Diante de qualquer situação, você vai pegar essa emoção. Primeiro, você está lá desesperada, na tempestade da vida. Espera, que emoção está predominando agora? Nossa, estou muito triste. Tá, se eu estou triste é porque eu estou enxergando uma realidade. Que realidade é essa que você está enxergando e você não quer ver? Que sentimentos você tem quando você enxerga essa realidade? Nossa, diante dessa realidade eu fico, me sinto muito frustrada. E essa frustração, ela pega onde no seu corpo? Essa frustração, ela me dá um nó na garganta. Nossa, ela dá aqui um nó no estômago. Onde pega no teu corpo essa emoção? Para aqueles aqui que já trabalham, já estudam com a questão do chakra, vai pensando. Onde está essa dificuldade? Né? A dificuldade está na capacidade de amar, de entregar, está na relação comigo, porque toda relação, né, se a gente pensa, antes de eu ter a relação com o outro, eu tenho a relação comigo mesmo. Como está essa relação? Onde está o meu poder pessoal? Enfim, traga para o teu corpo. Deixa de ser algo tão abstrato e fica concreto. E quando você menos percebeu, você já conseguiu identificar a sua emoção, identificar o teu sentimento, perceber onde pega isso no seu corpo, qual é a sensação que você tem, e aí você tem condições de tomar uma atitude em relação a isso. Características da depressão: a tristeza profunda, ausência de prazer e de vontade, falta de energia e apatia. O nome usado na psiquiatria é transtorno depressivo maior. Existem outros, né? Mas esse aqui é o mais comum. E todos nós aqui, com certeza, em algum momento, em maior ou menor grau, nós já passamos por isso. Mas o que é importantíssimo nós lembrarmos? Que a depressão, ela é um transtorno neuropsiquiátrico. Ou seja, não é uma frescura. Um cérebro de uma pessoa deprimida é um cérebro disfuncional. Tem algum problema na parte física. Desculpa, gente. Aqui. Existe algum problema na parte orgânica desse cérebro, física desse cérebro, ou na produção do neurotransmissor, por exemplo, a serotonina, pode ser na captação entre um neurônio e o outro, precisa ter a captação, pode ser aqui na emissão, eu não sei qual é o problema, mas é um problema físico. Então, este cérebro está
está funcionando de uma maneira disfuncional, não é uma frescura. E da mesma forma que se eu quebro o pé, eu preciso engessar e colocar, imobilizá-lo por vezes, com os neurônios é a mesma coisa. Nós precisamos consertá-lo, digamos assim. E existe aqui uma parte química, não dá para substituir essa parte. Então, quando nós falamos em depressão, nós estamos falando da necessidade de um acompanhamento psiquiátrico, sim. Precisa inserir uma medicação. Existem outras terapias que elas podem e favorecem muito, mas a parte química, neuroquímica, eu não posso negligenciar. Precisa ser acompanhada também. E aqui nós nos deparamos com um grande preconceito ainda. Imagina que eu vou para o psiquiatra, eu sou louca. Terapia, então, nem se fala. Para ir para terapia, só se tiver um encaminhamento da escola. Aí eu levo meu filho, mas eu mesma não vou. Mesmo que eu tenha sido geradora, né? E, assim, existem questões financeiras, né? Não é prioridade, mas é a causa, né? Então, aqui, nós vamos trabalhar, por exemplo, primeiro com a medicação. Isso aqui é inevitável. A medicação, quando você está verdadeiramente com depressão, ela precisa ser inserida. E hoje nós temos medicações excelentes, que se acompanhadas corretamente com um bom médico, é por pouco tempo. Nós estamos falando aí de 30 dias, no máximo 6 meses. Há casos mais prolongados, mas aí tem toda uma dinâmica anterior. Então, não é para a vida toda, é por um período. A psicoterapia ela é importantíssima para a gente entender a causa. Por quê? Se o cérebro ficou assim, é porque teve uma série de atitudes anteriores. Se eu caí e quebrei meu pé, teve uma atitude anterior que permitiu que isso acontecesse. Pode ter sido acidente ou não, mas teve uma atitude minha. Com a depressão é a mesma coisa. Existe um mecanismo que favorece, que potencializa essa depressão. Que mecanismo é esse que eu estou tendo? É isso que eu preciso descobrir, porque caso contrário, eu vou tomar medicação, vou dar aquela equilibrada química, mas eu vou continuar com aquele mesmo padrão, com aquelas mesmas atitudes. Logo, matematicamente falando, ali na frente, novamente você vai ter uma outra crise por algum outro motivo, porque as perdas são inevitáveis e elas vão continuar acontecendo. Traz você para o seu eu no aqui e agora do momento. E quando você está no aqui e agora, você consegue, todo esse raciocínio que eu fiz de identificar a emoção, sentimento, tudo isso vem naturalmente. É você estar realmente presente, encarnado no aqui e agora. Ela favorece muito isso. A emoção da tristeza, né? Nós já falamos que ela é esse contato com a realidade. Dentro da análise psicodramática, que é a abordagem que eu trabalho, nós falamos que a depressão ele é um chamado para o cara a cara consigo mesmo. Então, é a vida te chamando para olhar no espelho e ver, olha o que você está enxergando de você, isso aqui é você. O que você quer fazer? Está feliz com isso? Não está? O que dá para arrumar? Puxa, eu não gosto de cachinho, né? Nossa, adoro cabelo liso. Bora lá então fazer uma progressiva, ou bora lá aceitar. O que é possível que eu quero fazer? É esse o cara a cara, mas é essa a realidade, não dá para negar isso. Né? Por isso que em algumas fases é tão difícil, como por exemplo lá na adolescência. É bastante desafiador mesmo, né? Porque você não sabe direito quem é você ainda, então... Mas às vezes a gente chega aos 60, 70, sem ter muita clareza ainda do que a gente é, do que a gente gosta. Então é sempre um caminho a ser feito, mas não dá para negar. Então, o que você não está querendo enxergar de você, que a vida está pedindo? Né? Essa é a pergunta que está por trás da depressão. Por que toda essa conversa sobre depressão? Porque, comprovadamente, 90% dos casos de suicídio tem os transtornos mentais envolvidos. Dentre eles, a depressão é o maior. E quando nós pensamos, então, num trabalho de prevenção e de cura, e agora tem muito a ver, especialmente com os profissionais que trabalham aí na linha da saúde, de ajuda, é que o primeiro, em todas as teorias que a gente aborda, é o diálogo. Nós precisamos conversar sobre o assunto. Nós precisamos conversar sobre a depressão e sobre o suicídio.
Então vamos aproveitar todo esse fomento que a mídia promove, está promovendo, para conversarmos sobre o assunto, sobre trazer isso na roda, trazer isso na hora do jantar, na conversa, porque precisa ser falado. E quando nós identificamos que aquela pessoa ela está com uma ideação suicida, pergunta. Não tenha medo de perguntar. Né? Você está pensando em se matar? Faça essa pergunta diretamente, porque vai dar ao outro a oportunidade de se expressar. Deixa falar sobre como ele está pensando em fazer, se ele está pensando em cortar o pulso. Leve a sério e permita que tenha esse espaço, porque a palavra cura, a palavra é libertadora. Né? No luto, quando nós estamos elaborando, uma das coisas é exatamente falar. Sabe como o vomitar? Né? É desagradável, mas é isso que a gente precisa fazer. Algo está indigesto, algo está ruim, então isso precisa sair, isso precisa ser expresso. Dê ouvido, dê escuta para aquela pessoa que você identifica que está com um pensamento suicida, porque é importante. Só o fato da pessoa falar, por vezes já alivia, ajuda ele a elaborar, ajuda ele a ver saídas, ver novas possibilidades. Segundo grande elemento de cura e de possibilidade preventiva, vínculos afetivos significativos. Também já comprovados com dados. Uma pessoa que tem vínculo afetivo significativo, ela tem menos probabilidade de cometer o suicídio. E o vínculo pode ser tanto familiar, uma família bem estruturada, um vínculo amoroso, né? Um namorado, um marido, um amigo verdadeiro é suficiente para prevenir, porque ele tem um vínculo. É como se tivesse uma cordinha que está segurando. Se tiver ainda uma cordinha, está tudo certo. Vínculos sociais, está inserido no mercado de trabalho, está numa empresa, está numa escola, tem amigos. Então, imagina o quanto isso vai ficando limitado para, uma pessoa, por exemplo, que está divorciada. Isso no consultório ele é feito naturalmente, né? Nós inclusive disponibilizamos aí 24 horas a possibilidade de acesso. Mas, enquanto amigos, por exemplo, nós também vamos poder fazer isso. É aquele, olha, conta comigo, estamos juntos. A qualquer momento você pode verdadeiramente me ligar. Antes, me liga. Promova esse pacto, porque esse é o terceiro fator que contribui à prevenção. O que está por trás da dinâmica suicida? Eu volto aqui, mas nós observamos uma divisão interna. É como se dentro de nós tivesse um acusador. E esse acusador, ele realmente condena você. Condena demais você. O psicodrama é um estudo que nós fazemos, é um estudo do psiquismo a partir da ação. Então é sempre na ação que essa pesquisa intrapsíquica ela acontece. Esta fala do acusador, ela é interna. Né? Nós podemos até falar aí de uma obsessão, mas eu estou falando aqui estritamente da parte psíquica. Nós estamos falando de um eu. É uma parte nossa, que de repente, por algum motivo lá na infância, aprendeu. Né? Às vezes tinha alguém que fazia isso indiretamente, e aí você vai absorvendo, e aí de repente não é mais o outro que fala, ai, você é uma burra, você não estuda, você é uma preguiçosa. De repente, a pessoa que falava isso até já morreu às vezes, já nem existe mais, mas a vozinha continua ali dentro, presente, viva, diariamente. Você acorda, a vozinha está lá, falando, não, mas você é isso aqui. Se formos entrarmos aí numa questão mais espiritual, sim, por onde será que um obsessor ele vai adentrar, né? Essa é uma excelente porta de entrada, né? Porque daí se eu olho no espelho e falo, nossa, como eu sou feia, né? Tô com 10 quilos a mais, ele vai falar, nossa, você é feia mesmo, isso é um trombolho. Então, essa voz, ela vai ampliando, mas ela vai ampliando algo que já existe dentro de você. Então, nós observamos dentro da dinâmica suicida no consultório que por trás de todo o suicida, a pessoa que tem a ideação, tem essa divisão interna. Ou seja, tenho eu e eu tenho um acusador dentro de mim. E aos poucos, esse acusador torna-se o assassino. Aí fica o assassino e a vítima. Então, na sessão
psicoterápica, o que nós fazemos? Nós damos voz a esse assassino. A gente faz com que a pessoa sente e tá, olha, estou percebendo que dentro de você tem um assassino, que ele está querendo te destruir. Né? Porque ele considera mesmo você uma incompetente, uma burra. Ah, a lista é grande, gente, é enorme. Sou eu que falo? Não. A própria pessoa, ela se coloca no lugar da vítima. E aí, como vítima, ela vai falando. Olha, eu sou isso, aquilo. Vai falando. E aí a gente dá espaço para o acusador, e esse acusador com certeza é o assassino. Então agora você vai entrar no lugar do assassino. E vai dar voz para ele. E aí ele fala, eu acho mesmo que você tem que morrer, né, porque você está aqui, né, não faz nada, é uma inútil. E vai falando. E a gente vai alimentando tudo isso. Depois nós espelhamos. Espelhamos por quê? Porque a pessoa precisa ver de fora. E aí no espelho a gente repete exatamente o que está acontecendo e a pessoa vendo de fora, ela começa a se defender, porque é ela que vai ter que resolver aquele conflito ali. E aí geralmente aparece. Ela de fora fala, não, mas eu não sou assim, essa incompetente. Gente, eu acordo cedo, eu estudo, eu faço todos os trabalhos, eu tenho dificuldade, mas eu estou buscando. Ou então ele fala, gente, não, eu estou desempregada, mas isso aqui não é verdade, eu estou mandando currículo. A própria pessoa percebe. E aí o que ela faz? Ela tem que dar um cala-boca para o assassino. Ela tem que fortalecer essa vítima para falar, não, bora lá. Por quê? Porque na vida, no dia a dia, ela vai ter que fazer isso de verdade. Acordar de manhã e falar para essa que às vezes está como vítima, vamos lá que hoje é mais um dia. E é dia a dia. É o vigiar e orar. Né? Todos os dias ela vai ter que firmar esse pacto. Por vezes a gente consegue eliminar esse assassino. Claro que aí tem todo um trabalho para identificar que por trás desse assassino, por vezes tinha uma mãe super protetora, que na melhor das intenções queria sim que ele estudasse, mas usava às vezes uma metodologia, algumas palavras que não foram as mais favoráveis, e aquilo ficou ali impregnado de uma maneira negativa. Então aí a gente separa o joio do trigo, né? E para que a pessoa consiga se realmente libertar daquela dinâmica e resolver essa divisão interna. A divisão interna do acusador e vítima, ela é extremamente comum. Assim como a ansiedade é a mãe de várias patologias, a divisão interna do acusador é o pai de grandes patologias também. É muito mais comum do que a gente pensa. Né? Então, vamos nos observar se por acaso nós temos um acusador dentro de nós. Escute-o, vê o que ele está falando, tenta entender de onde ele veio e vamos pôr um fim nessa conversa, né? Porque sim, há momentos em que a carga fica pesada, mesmo. Sabemos que nós só temos a carga que nós damos conta de carregar aqui na cabeça. Mas até essa informação descer aqui no coração é difícil e por vezes fica realmente sobrecarregado. E eu estou falando que nós profissionais de ajuda, porque as poucas pessoas que eu conheço aqui, um pouquinho mais próximas, são pessoas que estão ali nessa linha de atendimento. Mas vamos pensar mesmo naquele amigo, né? Aquele amigo que a gente sente e conversa. Por vezes a carga está pesada demais para ele. Então, escuta. Esse ato é transformador e todos nós temos disponibilidade. De uma forma ou de outra, a gente pode estar fazendo isso. Né? Porque às vezes a carga está pesada, assim como às vezes a carga pode estar pesada para nós também, né? Olha que nós às vezes enfrentamos situações que a gente pensa, nossa, eu não vou dar conta desse negócio, né? Quem está enfrentando, por exemplo, a dor do coração partido, nossa, quando você vivencia a dor do coração partido, parece que nada literalmente faz sentido, e parece que nunca mais aquela dor vai ser curada. Não é, ela vai, mas na hora que você está vivendo é muito pesado, né? Então, isso já faz parte. Nós já sabemos que esse é um caminho, né, está na nossa natureza também. E nós podemos transformar isso pela escuta. Façamos. Suicídio, quanto mais se fala, menos acontece. Então, se nós sabemos do efeito Werther, que quando você apresenta na mídia uma forma escandalosa, potencializa o número comprovadamente de suicídios, paradoxalmente, o suicídio, quanto mais a gente fala, mais a gente consegue evitar, porque menos ele acontece. E, óbvio, não dá para a gente deixar de falar
né, desse suicídio inconsciente. Também no relatório de 2015, né, da Organização Mundial da Saúde, comentava-se que naquela ocasião os distúrbios alimentares, entre eles os decorrentes como diabetes, estavam matando naquela ocasião também muito mais que as guerras, conflitos, acidentes automobilísticos, isso agora em 2015. Ou seja, aquela inocente, doce, gostosa açúcar estava matando mais que todos esses conflitos juntos. E é algo que nós sabemos, né? Nós temos a informação e nós nos permitimos muito no dia a dia, né? Então, é algo para a gente pensar, né? Mesmo outros hábitos aí que podem não ser favoráveis, né? E tudo, claro, depende da intensidade, da frequência, mas fiquemos atentos também a isso, porque, claro, que a ideia é pensar no suicídio de quando nós interrompemos a vida abruptamente, mas essa parte aqui talvez todos estejamos inseridos em maior ou menor grau, né? E precisamos olhar. Diante de toda esta fala, tem o CVV, que é organizador assim, de uma série de campanhas e que está à disposição, né? É um recurso 141 para quem a gente sabe que precisa, para se nós mesmos se precisarmos, eles têm esse serviço da escuta, né? Então aí à disposição. Se vocês aprovarem esta fala, eu vou aperfeiçoar e em setembro a gente vai trabalhar muito nas escolas, nas organizações, porque em setembro ocorrerá o Setembro Amarelo, né, com todo esse trabalho preventivo. Isso aqui não está aparecendo, vocês não vão conseguir ler, mas eu pus rapidamente, somente para lembrar, não é parceria com um hospital amigo. Aqui eu tenho o endereço, eu encaminho isso aqui para todos os meus pacientes que estão em processo de depressão, porque são os hospitais psiquiátricos aqui da cidade de São Paulo que tem plantão 24 horas do serviço de psiquiatria e funciona, essa que é a melhor parte. Então nós estamos em toda a cidade, na Lapa, Itaquera, Vila Clementino, etc e tal. Usem, né? Porque quando você identifica que tem esse desejo suicida, precisa ser ancorado sim, e é com medicação. No primeiro momento. No segundo momento, a gente vai lá para a terapia, entender qual é a dinâmica, o que está acontecendo. Mas no primeiro momento, precisa da medicação, sim, porque ela segura o impulso, ela traz um pouquinho de conforto, ela consola e depois a gente dá os passos seguintes. Mas é uma vida que está em jogo mesmo, não é brincadeira. Então, existe esse serviço aqui no município de São Paulo, por exemplo, e em todas as cidades tem. É plantão 24 horas e funciona. Então, SUS, para quem não tem um convênio médico, então tenham isso em mãos. Eu vou compartilhar com o Luiz depois as informações, aí se quem tiver interesse pode estar usufruindo desse trabalho. Bom, 9h05, mas essa foi a parte que eu preparei, eu espero ter contribuído um pouquinho nesse sentido de refletirmos e de instrumentalizarmos a nós mesmos, para que nós estejamos fortalecidos, porque nós precisamos estar habilitados para viver. Não é só estar aqui. Nós precisamos desenvolver isso, isso é um exercício. Bem como podermos ajudar e prevenir de alguma forma, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, qualquer questão, comentário, fiquem à vontade. Eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Quando você falou ali, você percebe que a pessoa está com aquela ideia, e aí você fala assim, não, mas me conta mais, como você pretende? Isso não parece que a gente está dando uma força para a pessoa? Não, mas como é que você vai fazer? Ah, eu estou pensando em fazer assim, assim, sabe? O que você faz com isso? Ótima pergunta. Isso é real, isso é concreto. Quer dizer, novamente a gente chega naquele paradoxo, né? E aí, fala ou não fala sobre isso? Fale. Pergunte exatamente. Você está pensando em tirar a sua vida? Como é que eu chego nessa pergunta? O outro está me dando sinal, o outro está me dando notícia. Ai, mas está tudo tão difícil, né? Não vejo mais sentido em nada, né? Até a postura, você percebe que a postura já está corcunda, né? Nossa, ele vai te falando, ele vai mostrando o corpo dele, por palavras. Você percebeu? Pergunta diretamente se ele está com essa intenção. E ele vai falar. E uma vez que você tem identificado, aí procure recurso.
Você pode até dar nome aos bois. Você pode falar, olha, eu estou percebendo que realmente você está num momento muito difícil, de muita dor, e eu estou entendendo que você quer interromper a sua vida. Percebo que você está precisando de ajuda, e aí já providencia ajuda. Claro que dentro do patamar que lhe é cabível. No nosso caso, a gente fala que nós iremos procurar, inclusive, responsáveis, parceiro, marido, mãe, quem for de direito. E obrigamos a buscar uma medicação. No caso de um amigo ou de um outro profissional, pode identificar isso também. Fala, dá nome, esclarece, porque ele precisa disso. É o poder da palavra, reforço. A pessoa precisa expressar. E uma vez que ela expressa, ela até escuta, ela se escuta. E ela toma consciência também. Nossa, mas olha o que eu estou querendo fazer. Tudo isso precisa ser falado. Mesmo, sem medo. Ana, alguma questão genética também pode influenciar ou não? Puramente assim a questão psicológica, sim, ou a família? Tem sim toda a questão genética, né? Todas as doenças, se nós pensarmos, por exemplo, no Alzheimer, todas as doenças psíquicas, elas podem ter uma fundamentação genética. Olhem para as famílias, né? Não precisamos ir longe. Olhe em qualquer família, você vai ver aquele jeitão daquela família, né? Existem aquelas famílias compulsivas, existem aquelas famílias agressivas, existem aquelas famílias mais amorosas. De repente, todas desenvolveram diabetes, né? Aí você vai observando, nossa, olha a dificuldade de expressar o amor, de expressar o afeto. Desenvolveu fisicamente? Sim, mas teve toda uma cultura familiar, muito além da genética. Então, percebe como são vários fatores? Então, sim, pode ter um fator genético. Mas sempre lembrando que eu posso ter um fator genético e nunca desenvolver. Eu posso ser, falando da diabetes, ficou firme porque nós conversávamos antes, né, que da fala. Eu posso ter essa tendência, mas não necessariamente desenvolver a doença. Por quê? Vai ter muito a ver o meu mecanismo, o meu desenvolvimento emocional, os meus hábitos, é claro. Porque, por vezes, aquela família que tem aquela característica já tem determinados hábitos que tem, logicamente, a tendência de chegar naquela consequência, né? Então, sim, é um conjunto de fatores. Fator genético também é um. Observem, né? Porque também um depressivo, geralmente, ele olha e tem lá, teve uma mãe, tem uns irmãos, aquela tia. Às vezes não é alguém que cometeu um suicídio, mas, nossa, aquela tia que falava muito pouco. Sim, olha para isso e tenha atenção. Significa que tem essa força. Não significa que você precisa continuar com isso.